Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje vou mostrar para vocês como fazer esse barrado de pano de prato aqui, olha, com retalhos, com técnica de patchwork, tá bom? Aproveita, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, ative o sininho aqui embaixo para receber a notificação das nossas aulas que são toda semana, tá? Olha só, é uma técnica bem legal e simples que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que façam e vendam bastante. Vamos lá aprender? Bom, gente, eu vou começar aqui a explicação de como fazer a emenda, né, pra ficar o detalhe de patchwork bonitinho e depois a gente coloca no paninho de prato, tá certo? Aqui vocês podem usar tiras de tecido, sobras de tecido, tá bom? O importante é que seja assim, ó, 3 tiras do mesmo tamanho, da mesma largura, que aqui eu fiz com 6 centímetros de largura, tá? Então aqui, pra poder dar um charme, ó, eu peguei essa de uma cor diferente, que eu vou colocar ela no meio, assim. Essas outras duas, eu vou colocar uma em cima e uma embaixo. Desse jeito. Então, recapitulando, cada tira de tecido dessa tem a largura aqui, ó, de 6 centímetros, tá? E eu tô usando um comprimento de 54 centímetros, é um comprimento grande. Se você for fazer só um pano de prato mesmo, vai dar, tá? Essa medida, tá bom? E aí, nós vamos precisar de mais 2 tiras de tecido, só que as 2 tiras, que vai ser uma na parte de baixo e outra na parte de cima, elas precisam ser mais largas, tá? Então, aqui, ó, essas maiores, eu cortei com a largura de 8 centímetros. Então, as 3 do meio aqui, ó, 6 centímetros de largura e essas assim, 8 centímetros, que vai uma aqui embaixo e a outra ali em cima. Tô posicionando assim só pra demonstrar, tá? Que eu vou mostrar como é que a gente costura. Então, basicamente, o que a gente vai precisar de tecido é isso daqui, tá certo? São essas tiras nas medidas que eu passei e agora a gente vai começar a costurar. A intenção aqui é a gente fazer um pano de copa no tema de Natal, né? A gente tá chegando no Natal, mas você pode variar as estampas e fazer aí pra vender o ano todo com estampa de flor, tema de cozinha, vai ficar muito legal. Se você quiser pra fazer realmente pra vender no Natal e gostou dos tecidos que eu tô usando, é só acessar o meu site, vou deixar o link aqui na descrição, a gente ainda tem algumas unidades de tecido de Natal lá, tá bom? Então agora a gente vai começar a costurar. O que eu vou fazer? Bem simples, eu vou emendar uma tira na outra, uma tira na outra, e assim até a gente costurar tudo. Vamos começar aqui por baixo, tá? E essas 3 eu vou colocar aqui no cantinho. Então, aqui, ó, a gente vai fazendo o seguinte processo. Não vai caber toda a tira na câmera, mas aqui dá pra vocês enxergarem. Sempre colocando estampa de frente com estampa, ó. Alinha bem o tecido aqui, ó, na beiradinha. Venho com ele até aqui, tá? E eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Pode ser um pé de máquina ou meio pé de máquina, não importa. O que é importante é a mesma margem de costura que você der aqui, você tem que dar na hora de costurar aqui as outras tiras também. Eu vou usar um pé de máquina, tá bom? E eu acho que vai ficar bom. Olha só, então, costurei, eu posso abrir, tá? Ficou assim. E aí, aqui agora, eu tenho que lembrar qual que é o tecido que vai aqui. O vermelho, né? Que eu quero que fique aí um tecido mais escuro no meio, pra dar um destaque. E aí, eu vou colocar aqui, ó,
estampa de frente com estampa e costuro aqui com um pé de máquina. Olha só como tá ficando. Agora, do lado desse tecido vermelho, vai esse aqui, né? Vou repetindo ele aqui. Pus ele de cá, vou repetir ele aqui. Aí, eu coloco ele frente com o tecido vermelho e passo a costura. Costurei a outra tira e agora eu vou pegar a última aqui, né, que é a outra mais larguinha. Mesmo esquema, estampa de frente com estampa, e eu vou costurar aqui emendando uma na outra. Então, olha só, pessoal, eu fiz todas as costuras. Quando você costurar aí na sua casa, você também vai perceber que eles vão ficar assim, ó, tipo enrugando, né? O que que eu vou fazer? Ferro de passar. A gente vai no ferro e vai esticar bem, pra deixar isso aqui bem esticadinho e a gente prosseguir. Passei o ferro, olha como que ficou bem mais esticadinho, tá? E o próximo passo é a gente ir medindo 6 centímetros e cortando, fazendo tiras, tá? Aqui, ó, eu já me adiantei, cortei algumas pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha só. 6 centímetros, tá, gente? Aí eu fui cortando, pode ser com cortador circular, se você não tiver, você pode medir com a régua, né? Posiciona a régua aqui em 6 centímetros, risca com giz de costura, ou caneta fantasminha e corta em cima do risco, bem tranquilo, tá? Eu vou terminar de cortar aqui as minhas tiras pra gente montar o nosso barrado, tá? Olha só, pessoal, cortei tudo, tá? Fiz várias tiras e agora a gente vai montar o nosso barrado, tá? Eu vou montar aqui só pra demonstrar, pra que vocês entendam, e depois eu venho costurando, tá? Pra que não fique nenhuma dúvida. Então, olha, as nossas tiras, elas ficaram com quadradinhos. Lembrando que essa e essa a gente cortou da largura de 8 centímetros, ela tá um pouco maior, porque aqui a gente vai fazer o acabamento, tá? Qual que é a intenção dessa técnica? A gente desigualar, né, as cores. Então, nós vamos usar essa posição, tá? E a gente vai ter a nossa linha do meio, essa tira central aqui que eu tô usando vermelha, vai ser o nosso guia. Então, a tira do meio aí, ó, vocês vão usar pra guiar. Coloquei ela nessa posição, a pontinha aqui, ó, essa pontinha de baixo do meu tecido vermelho, eu tenho que vir com outra tira e colocar assim, ó, quininha com quininha, tá vendo? E eles vão ficar desencontrados, porque o nosso barrado, depois de pronto, vai ficar com essa linha vermelha bem no meio, retinha. Então, eu vou continuar aqui, ó, demonstrando pra vocês entenderem. Eu venho com outra tira e coloco quininha com quininha, encontrando aqui os vermelhos, tá vendo? Vou fazer mais uma vez. Certo? E olha como é que já tá tomando forma. Eu vou até chegar ele aqui pra frente pra prosseguir mais um pouquinho e mostrar pra vocês como que a gente vai costurar. Acredito que vocês já devem ter entendido, né, como é que a gente vai formar o barrado. Sempre, então, a linha do meio, ela vai seguir uma do ladinho da outra, os tecidos todos assim, de lado, tá? Pra gente poder formar o efeito bonito dessa peça, né? Uma peça diferente, com uma técnica que fica bem legal e valoriza muito a peça, tá? Aqui eu ainda tenho alguns, mas não cabe mais aqui na câmera pra mim tá montando pra vocês. Eu vou usar todos, aquele tamanho que eu fiz, eu cortei todas as tirinhas e eu vou usar todas elas. Bom, aqui eu montei pra demonstrar pra vocês qual que é o formato que precisa ter, tá? Mas aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente vai novamente costurar, ó,
uma tira na outra, uma tira na outra. Só que eu tenho que seguir esse desenho. Então, o que que eu vou fazer? Olha só. Vou começar pegando aqui, ó, os dois. Então, a gente sempre vai trabalhar dessa forma, quininha da tira do meio com quininha, bem aqui, ó. Vou até aproximar, assim, ó, tá? Então, eu vou colocar frente com frente. Ele vai ficar assim, desigual, uma pontinha sobrando aqui e uma faltando aqui, tá? É assim mesmo. O que importa é aqui, ó. Fica costura com costura, tá? E eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. E aí, vocês vão começar a entender. Então, olha só, passei a costura e ao abrir a gente já vê que começou a tomar forma, tá? E eu vou continuar aqui costurando, ó. Tirinha de frente com tirinha, venho aqui, ó, principal. Quininha do tecido vermelho com a quininha do tecido vermelho, aqui vai continuar sobrando em cima e faltando embaixo, tá? Olha só, vou abrir agora pra vocês verem, ó. Tá vendo que bonitinho, gente? Olha. Vamos lá, mais uma tirinha. A gente vai pegar e fazer a mesma coisa, ó. Quininha do tecido vermelho com quininha e costura. E olha só, tá ficando lindo. Aqui, ó, nas pontinhas em cima e embaixo vai ficar assim mesmo, despontados, inclusive. Era por isso que as beiradinhas a gente cortou mais larga pra poder refilar essas pontinhas, tá? E já tá tomando forma. Olha só que legal, que coisa mais linda. Assim eu vou fazer sucessivamente com as minhas tirinhas. Eu ainda tenho algumas aqui, eu acho que eu tenho 7. E vou continuar costurando até emendar todas nesse mesmo processo. Bom, gente, aqui eu terminei toda a emenda, tá? Olha só, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o ferro pra ficar bem esticadinho pra gente colocar no nosso pano de prato. E aqui, ó, nessas pontinhas, a gente vai arrumar. Pega uma régua, ó. Deixa eu aproximar pra vocês entenderem, ó. Eu vou colocar a régua pra poder riscar e tirar essas pontinhas. E aqui ele vai ficar retinho, tanto embaixo quanto em cima. A gente tira essas pontinhas, refilando e deixando bem retinho. Olha só, pessoal, então aqui, ó, eu tenho o meu barrado pronto, tá? Eu refilei a parte de baixo e a parte de cima, deixando retinho, e as laterais também. E olha só, ficou aqui uma tira, né, toda com retalhinho. Olha que efeito lindo que fica. Fica super legal. E agora a gente vai montar o nosso pano de prato, tá bom? Pra montar o pano de prato,
eu vou pôr um barradinho aqui embaixo. Então, pra isso, eu cortei uma tira de tecido. Olha só que estampa bonita. Ela tem 6 centímetros de largura, tá? Olha só. Ela tá até um pouquinho maior que o meu barrado. Depois eu vou cortar. Pra ficar bem bonitinho. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar estampa de frente com estampa. Desse jeito. E vou passar a costurinha aqui. Olha só, ficou lindinho. Aqui eu vou cortar o que sobrou. E agora, sim, de fato, a gente vai costurar no pano de prato ou pano de copa. Aqui, gente, não tem uma medida exata, por quê? Depende muito do seu paninho. Aqui, a dica que eu tenho pra vocês é o seguinte, ó. Deixa eu virar assim. Que eu tô usando um pano de copa. E o importante é que o tecido seja... que o barrado, né, seja um pouco maior aqui, ó, que sobre de cada ladinho meio centímetro até 1 centímetro pra gente fazer o acabamento, tá bom? Então, você vai medir no seu pano e vai deixar passando, ó, de cada lado uma pontinha, tá certo? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o acabamento todo embutido. Eu vou virar o meu pano de prato aqui pro lado avesso, deixa eu até virar que tem etiqueta ali, né? Aqui eu já comprei um pano de prato pronto com bainha, olha só. Mas se você quiser, você pode comprar a sacaria, né, e fazer a barrinha do seu próprio pano de prato. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu tô do lado avesso do pano de prato. Eu vou colocar o direito do meu barrado de frente pro avesso do pano, ó. Desse jeito. E aqui eu vou alinhar bem certinha a barrinha, tá? Lembrando de deixar sobrando um pouquinho de cada ladinho. Eu vou ajeitar aqui com o alfinete e mostro pra vocês. Então, olha, coloquei aqui prendedorzinho e vou passar uma costurinha na beiradinha, pode ser meio pé de máquina. Passei a costura, agora eu vou virar aqui, ó, o tecido todo pro lado direito, tá? Aqui a gente vai passar o ferro pra poder acertar esse barradinho e principalmente essa parte de baixo a gente acerta que não pode aparecer pano de prato na frente nem tecido atrás, tem que ficar assim, ó, bem retinho. Pra isso o ferro de passar ele vai ser muito útil, então vou acertar aqui com o ferro e volto. Aqui eu passei o ferro, coloquei prendedor aqui na pontinha para poder ficar bem preso. Na parte superior eu coloquei alfinete, aqui eu não dobrei pontinha, deixei sem dobrar porque a gente vai pôr um acabamento aqui de viés, tá? E agora aqui, ó, sabe aquela pontinha que eu falei para vocês deixar um pouquinho sobrando? A gente vai dobrar ela pra dentro, ela vai ficar por dentro aqui, ó, ela não vai ficar atrás do paninho, ela fica por dentro. Porque esse é um barrado embutido, tá? Então, a gente dobra aqui bem rente ao pano e vou colocar prendedor. Olha só, gente, aproximando pra vocês verem. Não aparece na parte de trás, ele fica bem, um acabamento bem bonito, tá? E agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Desse ladinho eu já tinha adiantado, já dobrei. Vou passar aqui, ó, é costura de beiradinha, tá, gente? Embaixo, nas laterais e aqui na parte de cima, tá bom? Vou fazer essa costura e volto pra gente colocar o acabamento aqui de viés.
Olha só, gente, que lindo que tá ficando. Passei a costura em toda a volta. E agora, pra finalizar, eu vou vou costurar um viés aqui, tá? Você pode colocar o detalhe que quiser, uma rendinha, uma cianinha, passa-fita, o que vocês tiverem aí. Aqui eu vou colocar um viés mesmo, ó. Eu só tenho viés largo, então por isso eu vou dobrar o meio. Se você for na lojinha pra comprar o viés só pra fazer o paninho de prata, aí você pode comprar o viés estreito, tá? Que aí ele vai ficar assim. Aqui como eu não tenho, eu tô dobrando aqui no meio. E como eu disse, é uma decoração opcional. A gente vai costurar algo aqui só pra tampar o tecidinho, tá bom? No caso do viés, essa pontinha aqui, ó, eu vou arredondar e vou dobrar a pontinha pra dentro, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, bem acima, na onde termina o tecido, tá? Pra esconder ali a costura do tecido e vou passar uma costura nesse viés. Bom, gente, ficou pronto. Olha só que lindeza que ficou. O acabamento do viés também ficou super legal. Aí você passa o ferro mais uma vez em todo o paninho, né, pra poder deixar ele bem bonitinho. E aí é uma ótima peça para vocês venderem agora no Natal e também o ano todo, né, como eu disse. O valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça é aí de 15 a 20 reais, tá? Sempre avaliando o valor que vocês pagam no material aí na cidade aonde vocês moram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.